De volta à redação pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No ano passado, a deputada Benedita da Silva foi criticada pelo deputado Jair Bolsonaro por ter defendido um menor que havia sido espancado por cometer furtos no Rio de Janeiro. Na ocasião, o deputado chegou até a sugerir que a Benedita adotasse o adolescente. Dá uma olhada. E a minha campanha, eu começo apelando à deputada Benedita da Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui um menor vagabundo e ladrão, que praticava pequenos furtos na Avenida Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, que adote eu, até para dar um exemplo para mim e para essa casa. Pois bem, essa semana, um morador do Rio de Janeiro resolveu seguir esse conselho ao pé da letra. Depois de ter o celular roubado por um garoto de 16 anos, o carteiro David Domênico conseguiu pegar o infrator, mas impediu que ele fosse inclusive linchado pela população. Além disso, após encaminhar o jovem até a delegacia, ele se dispôs a adotar o menor. Como assim adotar? Prestando toda a assistência necessária para a recuperação dele. E já está, inclusive, procurando um emprego para o garoto. Que história, né? Uma grande história, né? Bonito. Como é que vocês viram essa história? E eu já pergunto se alguém aqui teria coragem de adotar um bandido. Olha, eu não sei se eu teria, já falo logo de cara. Mas uma vez, quando eu trabalhava no supermercado, que eu virei o corredor, eu vi a seguinte cena. O garotinho de uns, 7 anos, levantando a blusa e colocando, sabe aqueles biscoito wafer, que é chato, assim? Colocando bem assim. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei tão nervosa, eu era bem nova, né? Fui correndo contar pra minha patroa o que tinha acontecido, ela foi, orientou o menino, disse pra ele não fazer mais. Ele falou, foi o menino ali que pediu pra eu roubar a tia, que não sei o que, e saiu correndo todo triste. Então, assim, aquela cena me deixou compadecida daquela criança. Talvez realmente outro garoto mais velho o induziu a fazer isso, talvez ele queria muito comer um biscoito, não tinha o dinheiro para comprar, porque direto passava criança pedindo, ai tia, dá um biscoito para comer, porque de repente o cara comia só arroz, feijão, queria comer uma coisa diferente. Então, eu acho que há histórias e histórias. De repente, o que aconteceu com esse carteiro foi isso, ele se deparou com uma pessoa talvez fragilizada, desculpa, e oprimida pela situação que vivia. Mas há aqueles outros casos que a pessoa faz assim, de maldade mesmo, sabe? Preguiça de trabalhar. Essa história do rapaz, né? Ele era o carteiro, até para pensar, né? O rapaz, ele não é um cara rico, esse que falou que vai adotar. É um carteiro que mora na região ali do bairro da Mangueira, ali no Rio de Janeiro e tal. E ele falou, não, eu vou ajudar ele, vou adotar, né? Tentando uma oportunidade de trabalho, de estudo e tudo mais, tal. E aí essa história me lembrou de uma outra que eu vi uma vez, que aconteceu em Ruanda, na África, porque teve o genocídio. E aí um grupo étnico matou boa parte do outro grupo étnico no país. E aí a história que eu tive contato uma vez, falava de uma mulher que o rapaz tinha entrado na casa dela, matou o marido dela com um facão, e deu um golpe de facão na cabeça dela. Ela não morreu, mas ficou marcada. E aí, enfim, aí passou o tempo, aqueles que cometeram o genocídio, eles foram penalizados e ela identificou quem era aquele rapaz que tinha sido preso. E aí, como tinha muita gente que ia ser preso no país, o governo, inclusive, deu a oportunidade daqueles que alguém quisesse de repente adotar eles, alguma coisa do tipo, pudesse fazer isso. E essa mulher foi e adotou esse homem que era um garoto na época, que tinha matado o marido dela e tinha dado um golpe de facão na cabeça dela. Perdoou ele e adotou ele como se fosse filho dela. Então, eu acho que é muito bonito quando esse tipo de situação acontece. E acho que é tão marcante pra gente exatamente por ser tão incomum, né? O fato de acontecer o perdão já é difícil. E você ir além do perdão e você promover essa situação é único. E eu acho que esse tipo de situação transforma a vida de quem é beneficiado por isso de uma maneira sem precedentes, né? Porque imagina, esse garoto aqui, no caso dessa história aqui que a gente está vendo do Rio de Janeiro, ele não foi preso e ainda recebeu a oportunidade de sair dessa situação triste que talvez ele viva desde que é criança. Então, muitas vezes, alguém só precisa de uma oportunidade, entendeu? E se você pode ser essa pessoa que vai dar essa oportunidade, eu acho que é uma situação fantástica. Você pode estar sendo um instrumento para transformar a vida de alguém de uma maneira única.
Eu também conheço uma história. Pessoalmente, eu É conheci. o bloco das histórias, vamos lá. Conheci pessoalmente. Eu estava num projeto lá em Papua Nova Guiné, e aí um pastor gostava muito de contar história, ele estava contando histórias pra gente um dia, e ele começou a contar que ele estava lá na cidade, lá é uma região violenta, muito pobre, é um país assim de pobreza extrema. E aí um rapaz, um menino novo assim, tentou assaltá-lo. E esse pastor era grandão, fortão. Ele disse que ele virou a mão no moleque, deu um murro na boca do menino, arrancou até uns dentes do menino lá. E o menino capotou, não conseguiu roubar e falou assim: é o seguinte, você vai lá na minha casa comigo. Aí levou o menino para casa, levou lá, apresentou para a esposa, falou: nós vamos cuidar desse menino aqui. Uau. E ele cuidou desse menino. E aí ele estava contando a história: olha, eu cuidei desse menino muito tempo e tal, ele estudou, ele acabou sendo um pastor também, acho que pelo exemplo que ele teve de mim, e ele está aqui. Aí a gente chamou o menino, era um homem já, barbado. Ele tinha os dentes ainda? Não, faltava o dente ainda. Lá é muito pobre mesmo, né? Acho que Entendi. ele não tinha condição de arrumar, né? E estava lá, era um pastor também, e viviam super bem, eram muito amigos. E é uma história dessa. Eu acho que, assim, a gente vê muitas situações que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Uhum. E a gente sempre pensa que não é o nosso papel fazer. E se o carteiro pensasse não é o meu papel ali, ele estava completamente no direito dele, ninguém ia condená-lo. Uhum. Se ele tivesse até deixado o povo bater até matar no menino, ninguém ia falar: o carteiro fez errado. Mas ele aproveitou uma oportunidade que todos nós deixamos passar diariamente, seja de uma forma ou de outra. Agora, todas as histórias que vocês contaram são histórias com finais muito felizes. Agora, e o risco que isso pode ter também de se adotar um bandido? Porque, inclusive, a gente está colocando essa história como sendo muito bonita, eu concordo que é muito bonita também, mas o carteiro recebeu muitas críticas a partir do momento que se tornou midiática a história, né? E reacendeu, inclusive, aquela discussão da maioridade penal. Muita gente dizendo que ela deveria ser ampliada. 87% dos brasileiros, segundo a pesquisa, diz que a maioridade penal devia ser ampliada. Não existe também um risco colocar alguém dentro de casa, ele saber onde você mora e quais são as formas de entrar na sua casa, de repente vai falar com alguém que também é um parceiro de crime, daqui a pouco a sua casa é assaltada, daqui a pouco alguém da sua família pode ser assassinado. Não existem riscos reais também? Eu acho que existem riscos totais, Com mas acho que é certeza. exatamente por isso que essas histórias se tornam tão marcantes, porque E tão pelos únicas riscos que também, né? envolvem e por tudo que as pessoas não estão dispostas a fazer, eu acho que quem se dispõe a fazer isso, eu vejo, até esse rapaz que fez isso, o carteiro, ele falou assim: eu não sou um herói, mas querendo ou não, a gente vê isso mesmo de alguma maneira como um ato de heroísmo, porque assim, quem se disporia a fazer isso, entendeu? São pouquíssimas as pessoas. Primeiro que a gente não tem tempo, né? Outro dia, eu estava no salão, aí uma mulher chegou para entregar uma cartinha dizendo assim para a mulher do salão que tinha orado por ela e tudo. Eu fiquei pensando naquela ação. Eu falei: gente, uma coisa tão simples, e ela ficou tão feliz, tão simples assim, de eu entregar um recadinho para você. Falei: orei por você essa semana, ou de repente, sei lá, levei até um bolo para você, estava meio triste. E a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo nem para escrever de repente no Facebook feliz aniversário para você. Então, acho que já começa por aí, nessa correria, mesmo que o cara não tenha levado aquele garoto para morar com ele, mas ele dispendiou ou vai ainda, né, ceder algum tempo para poder acompanhar esse garoto. E eu acho que a gente poderia começar a pensar isso. De repente, não alguém que está tão distante da gente, alguém que está perto e passando por alguma dificuldade. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, que a gente tem uma ação, mais do que viver, trabalhar para a gente, de dar um apoio, mais do que financeiro talvez. E eu acho que a gente tem muito essa vontade de ver o mundo diferente e de ver pessoas melhores no mundo, mas a gente não se disponibiliza para ser o agente dessa transformação, Mas né? o Como que eu esse achei- carteiro o que eu achei fez. interessante da história do carteiro é que a gente está falando sobre a adoção e a gente pensa na adoção nessa questão. Como o Bolsonaro ironizou, né? Pega e leva para casa. Mas muitas vezes não precisa você levar para casa. Se é, no caso aí de crianças, quem tem condições financeiras, ou mesmo não tendo, às vezes tem um pouco de influência, conhece algum lugar, por exemplo, uma instituição, uma escola, como é que fala? Um internato, uma escola, ou pagar uma escola melhor para a criança, ou se é um adolescente que já pode trabalhar, conseguir alguma... Então, são formas de colaborar. É um estilo de adoção, mas não que você precise levar para dentro de casa
casa e correr o risco que o Wagner está dizendo, caso haja um risco, mas algum tipo de auxílio, porque é triste ver essas crianças eu digo que estão aí no mundo do crime, digamos assim, mas embora crianças não cometem crimes, né, são só infratores. Estão ali, a maioria delas por falta de oportunidade, são filhos ali que têm mais 8 irmãos, mais 7 irmãos, uma escadinha assim, com meses de diferença entre um e outro, pais que estão ali, são usuários de drogas, ou não têm pai e mãe, porque ou eram bandidos, estão presos, ou foram mortos, estão aí largados no mundo. E às vezes vivem num contexto de que o crime é o bom, né? É o que conhece. É o que conhece. E aí, se tem uma outra referência, como você está dizendo, a vida dele pode ser completamente transformada. Wagner, falando assim, deu até vontade de chamar vocês pra gente abrir uma ONG. Que tal, hein? Vamos combinar isso agora que o programa terminou. Posso só falar uma última coisa? Claro, Samila, você é convidada do programa. Convidada sempre pode. Você perguntou do risco, né? Uhum. E se a gente parar e ver todas as ações que já tiveram impacto no mundo, as pessoas que as realizaram, as fizeram a grandes riscos. Eu acho que as nossas ações como cristãos, elas sempre vão ter riscos. Então, esse tipo de coisa a gente não faz porque a gente tem medo do risco, mas a gente não deveria ter. Com certeza. Devia deixar o risco de lado e tomar atitudes. Muito maior, né, Samila? Samila, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Espero que você volte mais vezes. Obrigada. Isso aí. Meninos, obrigado. Menina, obrigado. De nada. A gente volta na semana que vem com mais uma edição aqui do Redação. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.